tragédia de Benedito Noite conta a história de um negro escravizado que foi injustiçado e morreu sendo acusado por um crime que não cometeu. A história se passa na velha Mambucaba, no ano de 1904. O escravizado Benedito saiu da lida do canavial para servir o senhorzinho, a criança, filho do barão, que gostava de caçar borboletas próximo ao rio Mambucaba. Certo dia, após um forte temporal, o escravo voltou sem a criança. Explicou ao barão que os dois se perderam em meio à escuridão. O barão reuniu os homens e a busca pela criança começou. Porém, ela não foi encontrada. E Benedito Noite morreu acusado de tê-lo matado. Apesar de jurar inocência, ele foi açoitado e levado à prisão. Benedito morreu inocente. O pobre negro que arrastava correntes, na prisão, em farrapos, ele sofreu acusado de um crime que não cometeu. Anos se passaram e em meio a um canavial um esqueleto foi encontrado. Era da criança, que havia morrido atingido por um raio, provando a inocência de Benedito Noite. Mas àquela altura já era tarde demais, pois Benedito Noite havia morrido na prisão. Primeiro, assim, né, é pegar o município fundado em 1502. Então você tem aqui, né, o tráfico de pessoas escravizadas no Brasil, ela começa em volta de 1530, 1530 até 1532, né, e aí foram aí quase 400 anos de escravidão. E por aqui também teve muito mão de obra escrava, né, basta você, como todo o Brasil, né, basta você olhar, né, o entorno da cidade, as construções, que é muito fácil identificar isso. A questão para nós assim, é que a gente não consegue buscar algumas histórias dessas pessoas. Então, assim, esse silenciamento que a população negra viveu, né, desse período, ela é muito ruim para nós, porque a gente você precisa estar fazendo várias pesquisas e você não consegue identificar muitas coisas. Então, assim, algumas coisas entram como questão de lendas, outras entram, mas sem muito material, assim, a cidade nós não produzimos, né? Os nossos historiadores falaram muito pouco sobre isso. Então, algumas coisas precisa buscar fora, no arquivo nacional, embora tenha muita coisa, né? Mas é um período de silenciamento dessa história. E isso cria um problema, porque a gente acaba aprendendo mais sobre a história da escravidão. Então esse processo do negro escravo, do negro que foge, do negro que apanha, do negro, né? Então essa coisa que é meio maçante. E a gente não consegue ver, por exemplo, a história dos grupos que se manifestaram, que se organizaram, e que fizeram que as culturas que a gente vivencia hoje chegassem até nós. Então existe esse silêncio. Então quando a gente começou a pensar, né, um pouco como que a gente vai botar luz nessa história, né? Como é que a gente vai descobrir esses caminhos que foram feitos pelos nossos antepassados e as riquezas, as produções, né, os conhecimentos que esse grupo teve aqui e que não chegou até nós. Então a gente começou a pesquisar, estudar um pouco sobre a história do continente africano, né, e aí você começa, nesse estudo aparece, né, a importância de Mambucaba, do porto de Mambucaba, aparece as histórias do Benedito Noite, aparece a história do Rio do Choro, aparece a história dos quilombos, né, aparece a história do testamento do Brega, aparece a história do navio Camargo. Então aparece, chega para nós um monte de histórias que a gente começa a tentar esmiuçá-la, né, e compreendê-la. Então, assim, aqui tem um processo que a gente fez, né? Nós fundamos o Movimento Negro aqui em 1988. E a ideia do Movimento Negro era entender a cidade do ponto de vista negro, porque até então, né, você roda pela cidade, embora você esteja cercada por casarões, por prédios que provavelmente foram construídos por mão de obra escravizada, mas você não se dá conta disso, porque o que se fala aqui é muito europeu. Então, né? E aí você tem uma participação da escola, que a escola vai dizer para você que, nós temos 3 grandes grupos que construíram a história do Brasil, né?
Aí vem o negro trouxe a dança, trouxe a não sei o quê, o índio trouxe a comida, trouxe a... E o restante tudo foram os brancos. Então a gente vai assim, pô, mas... E aí quando você vai entender que as pessoas que foram trazidas para cá como escravos, você tinha ali gente que já fazia, mexia com ferro, você tinha pessoas, né, o continente africano, ele é um produtor de conhecimento fantástico. Então você já tinha no continente africano, você já tinha medicina, você já tinha uma série de coisas, né, astrologia, matemática, né, o primeiro bastão de matemática. Então todas essas histórias, né, dessas pessoas que foram trazidas para cá, elas foram silenciadas. Então a gente não conseguiu criar uma referência para a gente enquanto criança, para ter esse orgulho de discutir o processo escravista aqui no município e acredito que em todo o Brasil, pelo que a gente tem observado. Então o movimento negro ele começa a trazer essas histórias. E aí a gente começa a conversar com os nossos mais velhos. Na cidade, até a década de 80, a gente não conversava, não falava de comunidades quilombolas, não falava de questão negra aqui, era muito difícil. Então, quando o movimento negro surge, que ele vem trazendo isso, inclusive questionando alguns heróis daqui do município. Meu nome é Eduarda Queiroz, eu tenho 18 anos. Quando eu era criança, uma vez no shopping Piratas aqui em Angra dos Reis, eu entrei numa loja de roupas e dentro da loja tinha uma mulher. Eu estava de roupa rasgada, que era uma roupa que estava comum para o ano de 2017, e ela me disse que não queria que gente da minha laia estivesse ali, que ela não tinha dinheiro para me dar, porque ela pensou que eu fosse uma pessoa que estava ali só para pedir dinheiro para poder comer na praça de alimentação. Aquilo me machucou muito, eu simplesmente saí do shopping chorando, e depois disso eu fiquei uns 2 meses sem pisar lá. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava no meu curso de artes plásticas, e dentro desse curso a gente tinha um grupo chamado Grupo de Reflexão. Um dia, uma mulher preta, ela foi na minha aula, parou a aula e começou a dar uma palestra. Ela começou a falar sobre a ancestralidade, sobre o quesito da cultura, da dança e tudo que os pretos tinham trazido para o Brasil. Mesmo os vindos das Áfricas, terem trazido riqueza, realeza, e aquilo me tocou de uma forma muito grande. No final de tudo, ela me deu um brinco que ela tinha de uma mulher preta, esculpida em madeira, com um biquíni verde, gordinho igual a mim, e aquilo me fez sentir bonita pela primeira vez em muitos anos. Boa noite, me chamo João Paulo, tenho 43 anos, moro em Angra dos Reis e às vezes eu costumo ir ao Rio de Janeiro. E vocês sabem que no Rio de Janeiro, às vezes na Zona Sul, eu costumo frequentar, então às vezes eu vou em shoppings, eu tenho que ter o cuidado às vezes de me vestir de uma forma assim, mas adequadamente, com uma roupa melhor, com uma marca melhor, porque se eu for mal vestido, eu sou visto como uma pessoa de rua. Agora, quando você está bem vestido, com uma roupa melhor, de marca, você passa, mesmo sendo negro, despercebido, ao contrário de você se estiver mal vestido. Olá, meu nome é Vitória, eu tenho 21 anos. E com nós, que somos pretos, negros, né, dessa etnia, sempre acontecem coisas rotineiras, coisas ruins, né? Boas são minoria, infelizmente. Comigo já aconteceram algumas situações. Algumas dessas eram um menino que sempre que eu passava pra ir pra minha casa, ele me chamava de tizil. Eu não sei o que ele tinha comigo, né? Acho que nada, mas era realmente por eu ser dessa cor. A minha cor incomodava muito ele. Eu ainda criança, uns 11 anos, indo pra minha casa tendo esse desconforto, né, do racismo. Esse garoto me chamava sempre de tizil. Aí eu sempre falava pra minha irmã ir me defender, porque eu era só uma criança, eu não sabia ainda. Por que tá me chamando de tizil? Eu nem sabia o que era um tizil. Então, se hoje eu ver um tizil, eu sempre vou lembrar disso. Do que a minha pele fez esse menino me atacar. E nós, que temos essa etnia maravilhosa, essa pele, a nossa cor é luz. A gente não pode ir numa Americanas de casaco e botar a mão no bolso, porque acha que a gente vai estar roubando. Então eu tenho também esse retraimento de pegar o meu celular do bolso, porque penso
que eu peguei alguma coisa e botei no meu bolso. Então as pessoas brincam de, olha, eu tô botando isso aqui na mochila. Nem isso eu posso fazer. Não posso pegar um chocolate aqui e ir andando. Porque tenho esse receio de botar a mão no bolso, de pegar o celular. Não posso botar. Eu tenho o costume de botar o meu celular na cintura. Não posso. Porque pela minha cor vão me julgar. E em meio a isso, tem toda a questão da representatividade preta. Eu sou artista, eu atuo e danço. Então, quando eu me apresento, vem uma plateia louca. E eu tenho certeza que nessa plateia tem outros pretinhos, outras pretinhas, que me olham no palco e falam, caramba, eu posso estar lá. Caramba, eu posso chegar lá. Caramba, se fosse eu. Caramba, ela é minha favorita. Então, isso da representatividade é muito gratificante, acolhe o nosso coração. Porque a gente sabe que nós podemos sim ocupar espaços que qualquer outra pessoa pode. Faculdades, né? Faculdades renomadas, né? Que muitas pessoas não veem pretos sendo médicos, doutores, né? Então, assim como na faculdade, em qualquer área, novelas, né? Não só ser ali o capataz, mas ser o renomado, o protagonista. Então, isso é muito importante. A representatividade é algo que acolhe. Meu nome é Cristina Moraes, eu tenho 68 anos. Na minha vida toda, eu sempre sofri preconceito, discriminação e racismo. Foram situações muito difíceis e até hoje enfrento no meu dia a dia, com meus amigos, na cultura, em todos os passos que eu dou na minha vida, eu encontro racismo. A ponto das pessoas não quererem contracenar comigo, a ponto das pessoas não quererem mesmo. Primeiro, pela minha idade e pela cor da minha pele. Apesar de eu ser uma mulher preta, eu me sinto uma mulher bela, belíssima. E a minha vingança com os racistas foi eu estudar. Eu fiz 3 faculdades, umas 10 pós-graduações, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. E agora vou fazer meu 2º doutorado, que vai ser em teatro. E por isso eu digo, o negro pode, o branco não quer, mas o negro pode. Estude, estude e vença. No concurso público do município de Angra dos Reis, eu tirei 1º lugar. Hoje eu estou aposentada com 2 aposentadorias. A diferença de uma para a outra foram de 8 meses. Passei no 1º, passei no 2º com o 1º lugar. Então, o negro pode. É interessante a gente pensar, né, o Alípio ele relata lá na história do Benedito Noite, que é uma história de injustiça, que ele é acusado do sumiço do menino e depois, muitos anos depois, acharam, né, os restos mortais desse menino. E aí você tem várias histórias assim, né? Tem até uma outra, né, que a gente citou aqui, que é a do Negro Fujão. Mas o que é essa história, por exemplo, ela, pra gente, enquanto criança negra, né? Que você talvez representasse isso para você se alguém te contasse, o cara foi condenado, assim, né? Nessa história do Benedito Noite. Ela tem um valor, mas ela está dentro de uma lógica de pensamento, né, escravista, né? É o escravo, alguém que foi assim, ou ela está dentro de uma lógica de pensar a crueldade da escravidão, né? A acusação. E fazendo um paralelo, né, com isso, é como hoje a gente faz, né? O Benedito Noite foi acusado naquela época de ser né, de ter matado a criança. E hoje a todo momento você vê hoje, né, na Política Nacional de Segurança, nós negros somos constantemente vítimas da violência, né, urbana, da violência policial, porque a gente é o alvo tônico da coisa. Então, assim, e aí você acaba sendo acusado, assim, você acaba sendo um Benedito Noite dos dias atuais, acusado sem ter prova, e muitos morrem sem ser marginais, né, no sentido que a população deve. Então, assim, essa é a crueldade da escravidão. Então, o que ele vivencia,
naquele momento, que eu acredito que seja isso, que né, você até que tem uma conversa, mas não é, porque não que o Benedito Noite ele cometeu crime. O que é um escravizado, um escravo, entre aspas, cometer um crime dentro da escravidão? Como é que é isso? Você vive sob o chicote, sob você é uma propriedade da pessoa, né? Então, o cara faz com você o que ele quiser. Então, assim, aonde está o crime? Quem é o criminoso? E aí é isso, pensar, o negro fujão, ele foi, cortou a orelha, então assim, a barbaridade da escravidão, e pensar como que esse pensamento, como que essa lógica escravista afeta a gente ainda hoje. Morto em silêncio, Benedito Noite virou memória, virou lamento, virou lenda. E assim como ele, milhares tiveram seus nomes apagados, seus gritos calados, suas histórias enterradas sobre as cinzas da injustiça. Até quando?